O Jornal do Rio está de volta e vamos conhecer agora um pouco mais sobre a peça Valsa de Lili. A Daniela Dias é quem traz os detalhes de um bate-papo com a diretora Débora de Boá. A gente hoje conversa com a Débora de Boá, que é diretora da peça A Valsa de Lili, que estreou essa semana no Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, aqui no centro do Rio de Janeiro. Débora, eu vou deixar para você contar para a gente quem é Eliana Zag, a Lili, e por que ela é tão especial, principalmente nessa peça que é sobre a vida dela, né? Eliana Zag é uma mulher que tem 45 anos hoje, mas que há um ano e 9 meses ela teve poliomielite. E os pais não tiveram sorte no transporte da cidade do interior até o Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela, infelizmente, não tinha tomado a vacina. Então, ela perdeu todos os movimentos dos músculos do pescoço para baixo. Hoje, ela é uma mulher incrível, que dá um banho em muita gente. Ela mora no Hospital das Clínicas. E ela escreve, ela pinta, ela faz palestras, ela fica navegando na internet. É uma mulher muito inteligente, né? E escreve, manda mensagem no WhatsApp, escreve numa velocidade impressionante e tudo com a boca. Ela faz tudo com a boca. E escreveu o livro da própria história dela, né? Há 6 anos, se eu não me engano, o livro chama O Pulmão de Aço. E é um livro da história. Ela resgatou toda a história dela, do dia que ela entra no pronto-socorro, vai para a UTI e fica no Hospital das Clínicas. Ela recuperou coisas da família e ela montou. Na verdade, foi um trabalho de pesquisa dela, né? E ela montou toda a história da vida dela nesse livro. Perfeito. A peça, como eu disse, estreou no Rio essa semana, mas já vem de outros lugares e também vai para outros estados, né? Sim, nós já fizemos, no começo da pandemia, no comecinho de março, nós fizemos o Banco do Brasil de Brasília. Depois fizemos o Drive-In em julho, porque já não ia conseguir mais fazer Brasília, os teatros já tinham fechado. E agora está sendo a nossa primeira experiência pós-pandemia, quer dizer, dentro dessa pandemia, mas já conhecendo melhor, né, esse estado pandêmico, o Banco do Brasil. Tudo muito dentro dos protocolos, com toda a segurança, 30% da casa só. E está sendo muito gostoso essa experiência de falar agora com as pessoas com máscara. Que era, na verdade, quase um assunto da nossa peça, né? Falar de traqueostomia, falar de insuficiência dos pulmões, falar de pandemia, falar de vacina. Tudo isso era um assunto que, para nós, estava dentro da história da Eliana, de uma coisa que aconteceu e acometeu o Brasil nos anos 60, 70, né? E, de repente, a gente, né, é surpreendido por isso. E para ela, essa questão, por exemplo, que a gente conversa de vacina, de máscaras, né? Como a poliomielite atingiu ela desde muito nova, ela já tinha um pouco dessa realidade de receber pessoas com máscaras, porque à época não tinha muito conhecimento da doença, né? Então, para ela é um costume já, ela já viveu esse momento, só que por outro motivo, né? Eu acho que a sensação que ela deve ter é de estar mais inserida dentro desse universo agora, sabe? Sim. Quase como se estivesse sendo mais entendida, né? Ela é uma pessoa que, se ela tivesse tomado a vacina, a vida dela seria outra. Ela teria uma casa normal, a família dela, ela viveria, cresceria dentro de uma família, né? Sendo que a família dela, isso está na peça, são outras pessoas, né? Quem for à peça vai entender quem são essas outras pessoas. É muito forte, é muito emocionante e é muito para cima. Né? Tem gente que fala, ai, mas deve ser muito triste, uma história dessa. Não, não é triste porque Eliana não é triste. Ela é uma rainha, sabe assim, ela é uma pessoa muito potente. E a atriz que faz, que é a Débora do Bock, que empresta essa voz, é também uma atriz de uma potência, de uma sensibilidade, que parece que a Débora do Bock pega cada um na sua cadeira, sabe? Perfeito. E uma adaptação do Aimar Labak, né? Que é um parceiro já de muito tempo, que eu trabalho há muito tempo com ele. Por que a Valsa de Lili? A gente conversava, né, desse nome lindo que é o nome da peça. E por que ele nomeou dessa maneira, né? Uma pessoa que nem se mexe, né? E a peça fala de uma valsa. É isso, eu estou falando, ele fala dessa potência dela. Para nós, a imagem é de uma pessoa parada, né? De uma pessoa que
só mexe a cabeça e a boca, né? Ela faz tudo com a cabeça e com a boca. Ela escreve com a boca, ela pinta com a boca, ela faz tudo com a boca. Mas, na verdade, ela faz tanta coisa, mas ela produz tanto, ela tem uma vida tão ativa que não dá para você falar, não dá para dar outro nome. E o Aymar achou esse nome, é a valsa, ela valsa na vida. E a parte também positiva da peça, além do que você comentou de não é uma peça triste, claro que é emocionante, porque a história de vida de alguém, é impossível você não chorar, Sim. se emocionar, mas principalmente porque mostra um lado de uma doença que ainda bem foi erradicada, mas que ainda foi muito desconhecida lá atrás, né, há muitos anos. E que a gente vê que essas pessoas, elas existem, as pessoas que foram acometidas por essa doença, mas que elas têm a vida delas, né? Elas não são incapazes, como muitas pessoas acham. Elas são, pelo contrário, são extremamente capazes de fazerem muitas coisas. E acho que a Lili é esse personagem muito importante para isso. Sem dúvida. A Lili movimenta muita coisa, ela faz muita coisa, ela trabalha, né? A pintura dela é um trabalho dela, o livro dela é um trabalho dela. Ela dá algumas palestras, ela está na internet navegando e conhecendo gente. E tem muitas pessoas que tiveram pólio e que hoje se movimentam ou os braços ou as pernas, né? Hoje em dia elas vivem com a pós-pólio, né? Que são outros problemas. E acho que a história da Lili, ela acaba se cruzando um pouco com o momento que a gente vive agora sobre a importância de vacinar as pessoas. E aí eu também quero puxar até um outro ponto, que é sobre os protocolos de segurança do teatro. A gente tem começado a flexibilização já há alguns meses, no Rio, em todo o Brasil, e algumas pessoas podem não sentir a vontade de ir a um teatro. Queria que você contasse pra gente de que forma o teatro está sendo feito, a peça está sendo feita respeitando esses protocolos e sobre esse paralelo que Lili acaba fazendo também. Ela é tão especial que ela faz um paralelo entre uma época diferente e uma época atual. Sem dúvida. Então, os protocolos estão sendo... O Banco do Brasil é muito responsável, né, nesse sentido. Então, tem todo um preparo, desde a entrada da plateia ou da nossa equipe que entra por uma outra porta, né, que é a porta só para quem está trabalhando lá dentro. A gente tem a medição da temperatura, daí o uso de máscara, o álcool em gel. Uma pessoa, se você o público precisa de alguém que tem necessidade de subir de elevador, tem o elevador sobe uma pessoa de cada vez com o ascensorista. A entrada, a fila tem o distanciamento, entra os números de trás, são as primeiros a entrar, entra um de cada vez e depois para saem os números mais baixos até os números de cima. Ou seja, tudo muito bem pensado e muito bem trabalhado. Sem nenhum, assim, não tem risco mesmo, sabe? A atriz fica a uma distância também relativa da plateia. É bem interessante. Dá uma segurança, sabe, pra gente que está voltando a receber o público, né? Que é muito gostoso. A gente sente muita falta disso, né? Perfeito. Quem quiser assistir a peça, como a gente comentou, a peça estreou no dia 25 de fevereiro, essa semana. Vai até dia 4 de abril, mas vou deixar você falar um pouquinho, quinta-feira, domingo, os horários da peça. Quem quiser ir até o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica no centro do Rio, que horas essa pessoa consegue ir? A peça começa às 18 horas e não tem atraso, é às 18 horas em ponto. A bilheteria fecha, acho que 2 horas antes, inclusive. E isso de quinta a sábado, às 18 e domingo às 17 horas. E é isso, fica até dia 4 de abril, no Centro Cultural Banco do Brasil, que os cariocas acho que sabem. Bem localizado aqui. Débora, muito obrigada, muito sucesso para a peça, que indiscutivelmente já é um sucesso só pela história de vida da Lili. Muito obrigada por conversar com a gente. Tá certo, obrigada a vocês. Espero que o público vá, que se emocione, que dê muita risada também com a Lili. E eu acho que é uma experiência que vale a pena. Eu volto com você, Yasmin.